Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos coloca na Tua presença e quanto mais estamos, mais queremos estar, Senhor. Mesmo diante dos desafios do nosso dia, queremos estar na Tua presença e confiamos que o Senhor nos fortalece na caminhada. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Eu, em razão da quaresma de São Miguel, eu não estava conseguindo gravar a leitura orante de manhã, então eu optei por antecipar e gravar à noite. Então, neste momento, de noite, estou gravando a leitura orante, que é do dia 29. E peço a Deus que te abençoe na sua caminhada de fé, porque nós sabemos os desafios E eu peço a Deus que te abençoe nesse dia, que você possa ser usado por Deus na vida de alguém, porque isso é maravilhoso, maravilhoso. As leituras que a igreja nos traz hoje estão em Jeremias, capítulo 1, versículo do 17 ao 19, o Salmo é o 70, entre parênteses 71, e o Evangelho está em Marcos 6, do 17 ao 29. E as leituras hoje me tocaram muito no coração, justamente por já ter vivido este momento. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Não faça de conta que não está ouvindo, que Deus está te desejando. O chamado de Deus, ele implica tanta coisa, e a primeira coisa que implica o chamado de Deus é perceber como ele chama improváveis. Eu sou uma improvável, você é um improvável, o profeta Jeremias era um improvável, mas que Deus levanta porque ele quer de pé, ele quer que nós ouçamos o chamado e sejamos obedientes e confiantes que Ele é quem nos provê. E o profeta Jeremias, é sempre bom a gente dar uma contextualizada, né, no livro que a gente está lendo. O profeta Jeremias, ele era um profeta, como eu estava dizendo, improvável, tímido, tacanho, mais quieto, mas que Deus levanta, gente, para falar nada mais, nada menos para o povo dele, que Jerusalém vai cair. Mas Deus fala assim com ele. Ele fala com Jeremias: põe a roupa, o cinto e levanta-te. Colocar a roupa, para aquela época, tem o sentido de dignidade, de estar pronto, né, para estar pronto para poder cumprir algo, né? E o cinto, o que era o cinto, né? O que significa? Todas as vezes que Deus fala, cinge o cinto nos rins, né? Quer dizer que o cinto era uma corda que era usada para prender as túnicas quando eles iam servir, fazer algo para o outro, né? Então, para que a túnica não atrapalhasse. E levanta-te, ou seja, sai de onde você está, põe uma roupa para te dar dignidade. Revista-se do sentimento de que você vai servir e sai da zona de conforto que você estava. É isso que Deus está falando para Jeremias, é isso que Ele está falando para nós. E mais, Ele fala, avisa, tudo que eu te disser, fala para o meu povo. E não tenha medo, porque eu é que vou te sustentar. E olha que bonito que Deus fala com Jeremias. Hoje faço de ti uma fortaleza, erguido diante de toda a nação, reis, chefes, sacerdotes. E Deus é tão generoso que Ele ainda avisa para Jeremias, mas olha, eles vão guerrear com você, eles vão te combater, mas não vencerão. Por quê? Ai, como eu gosto de ouvir isso na palavra de Deus. Porque estou contigo para livrar-te.
Escuta no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus está falando contigo. Não fuja do meu chamado, porque eu estou contigo para te livrar. Que a gente não fique fazendo ouvidos moucos, né? Ouvidos surdos para a voz de Deus, querendo manter o conforto da nossa vidinha, muitas vezes medíocre, e evitando nos abrir para esse passo que é de fé, aceitar o chamado de Deus. O profeta, ele é um prenúncio de Jesus, porque o profeta sofre, porque Deus falou com ele, você vai sofrer, vão te perseguir, porque você vai profetizar desgraças para o povo murmurador, o povo que tanto reclamava. Deus avisou Jeremias e assim aconteceu, né? Por quê? Porque Jeremias denunciava o pecado daquele povo, né? Então ele foi caluniado, foi preso e ele viveu a queda de Jerusalém, né? Ele anunciou para o povo, vocês ficarão exilados por 70 anos, que foi o exílio da Babilônia, né? E aí tudo isso fala na leitura tão pequenininha e tão profunda, vai lá e lê, gente, vai lá e lê, por favor. Deus, então, permitiu que tudo isso acontecesse para que ele os conduzisse ao perdão, olha só, e a renovação da aliança. Deus fez aliança, renovou de novo a aliança. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus é infinito. Jesus não falou com Pedro que perdoar é 70 vezes 7, ou seja, era a expressão de um número infinito. Por quê? Porque Deus nos perdoa infinitamente. Misericordiosamente, Ele nos dá a graça do seu perdão. Mesmo com a gente reclamando da nossa vida, mesmo com a gente distante dele, né? Ele, então, ele trazia ali a esperança, a desgraça, mas trazia também a esperança da reconciliação, da renovação da aliança do povo com Deus. Porque o povo precisava se quebrantar na humildade diante do Senhor, né? Por quê? Porque Deus quer mostrar que Ele é maior que qualquer dificuldade, qualquer fundo do poço que a gente chegar. Deus está nos mostrando que Ele é muito maior. Deus é muito maior que qualquer dificuldade que a gente passar. E o profeta foi chamado a ser boca de Deus para aquele povo. E nem sempre Deus dá a notícia que a gente quer. Muitas vezes Ele nos dá notícias difíceis. E o profeta era usado por Deus para falar com o povo teimoso, que resistia a se render ao Deus que os criou e os elegeu. Olha só. Porque o chamado de Deus, a gente precisa escutá-lo, mesmo achando que você não é capaz, a gente precisa escutá-lo, porque Ele é que é o sustentáculo. Ele derruba todos os obstáculos. Quando na minha vida eu ia pensar que eu ia ser catequista, quem me conhece sabe. E quando Deus chamou, eu me constrangi de recusar. Através da minha querida amiga Paula, eu não tinha como recusar um chamado de tanto amor, mas eu precisava confiar. E confio até hoje que é Ele que me dá o sustento de cada encontro, de cada vida que nós tocamos. Glória a Deus. Essa é uma palavra muito bonita, muito bonita. E o profeta também nos passa essa ideia de termos esperança mesmo no meio da dor. Quantos de nós hoje estamos passando por dores, gente? Dores que a gente acha que não vão ser resolvidas. Mas Deus nos manda um sopro de esperança, às vezes num abraço de uma criança, às vezes num pedido que nos é feito com tanto carinho, às vezes num testemunho que a gente escuta. Como Deus é maravilhoso e usa o inesperado
para nos tocar e dizer: tenha esperança mesmo na dificuldade. O Salmo, ele vai nos dizer: é em vós que procuro refúgio. Inclinai para mim seus ouvidos e salvai-me. Inclinai para mim seus ouvidos. Deus fala conosco e nós falamos com Ele. Aqui, o salmista, ele é um salmista já ancião, já idoso, que está relembrando a Deus sua vida com Ele. Inclina para mim os meus ouvidos e me salva, Senhor. Sempre estive contigo, não me abandones na velhice. Minha boca anunciará vossa justiça. Que a minha boca anuncie a justiça de Deus. E que maravilha que é quando a gente... Desculpem, tive que pausar. E o Evangelho, ele vai nos falar, então, hoje, inclusive, é o dia do martírio de São João Batista, e a leitura de hoje é exatamente a leitura da execução de São João Batista. Essa execução, deem uma lida no Evangelho, o Salmo também, gente, o Salmo é maravilhoso, dê uma lida, vai lá ler o Salmo. A execução de João Batista, então, João Batista era um homem pautado na verdade. João Batista, ele recebeu o batismo do Espírito Santo ainda no ventre de Santa Isabel. Pensa bem, Nossa Senhora recebeu o Espírito Santo, levou o Espírito Santo, e nessa visita, São João Batista pula de alegria, dança de alegria no ventre de Isabel, batizado ali pela presença do Espírito Santo. Ele era fiel, ele era a verdade que saía da boca dele, não tinha panos quentes, era a verdade. E Herodes, ele tinha afeição por João Batista. E só que ele, como todos aqueles que levavam a palavra de Jesus, ele também era perseguido e preso, não é? Então, ele estava preso e João falou com Herodes que ele estava errado, porque ele traiu o irmão com Herodíades. E aí, essa verdade tocou Herodes que não quis mais esse pecado na vida dele, mas Herodíades não levou esse desaforo, ela queria vingar de João Batista. E ela não conseguiu matar João, Herodes protegia, porque gostava muito dele. Mas então, pegado numa cilada, e a gente tem que ter muita atenção às ciladas do inimigo, às maldades e às ciladas do demônio na nossa vida, através de uma dança da filha dela, encantado, seduzido, né? Herodes oferece a ela o que ela quiser. E ela foi se aconselhar com quem? Com quem nós vamos nos aconselhar? Quando podemos algo, né? Ela foi se aconselhar com a mãe, aquela que queria matar João Batista. E aí ela pediu a cabeça de João Batista. Olha que significativo, né? Tinha que ser a cabeça. Por que a cabeça? Porque João Batista, ele arrebatava multidões, porque ele anunciava a vinda de Jesus. Ele tinha os seguidores dele que o ouviam falar da vinda de Jesus. E aí, então, o rei entristeceu, porque ele gostava de João Batista. E mandou matá-lo para cumprir a promessa do desejo. Cuidado com o que a gente deseja. Cuidado com o que a gente deseja. Que a gente possa transformar nosso coração para que os nossos desejos reflitam a vontade de Deus e não a vontade sussurrada de Satanás. Então, a cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja para ela. E aí, qual que é o gosto da vitória? Nada, nenhum. A vitória não alimenta, mas o amor a Deus sim. Seus discípulos então foram buscar seu corpo para poder colocá-lo num sepulcro com dignidade. João Batista tinha um chamado e ele não fugiu dele.
Jeremias teve um chamado e ele não fugiu dele. Eram chamados difíceis, como muitos chamados nossos hoje são. Mas essas leituras hoje nos mostram que a gente não pode fugir do chamado de Deus. Que teremos aflições, isso Deus já fala em todas durante as passagens de toda a Bíblia. Ele já nos avisa isso. Então, que a gente possa hoje entender que fugir do chamado não é o que Deus quer da gente. Fugir do chamado é permanecer num conforto que não te faz caminhar até Deus. Abrace o chamado, por menor que seja. Seu chamado pode ser sua casa, sua família, um grupo de estudo, um grupo de oração, o que for. Uma caridade, um serviço, um voluntariado, o que for. Não fuja do chamado, entregue a Deus, honre a Deus com aquilo que você faz em nome dele. E ele vai te dar o sustento, ele vai te dar as condições. Eu sou prova viva disso, que Deus nos dá tudo necessário para aquilo que ele nos chama. Mesmo sabendo que vai ter dias que eu vou chorar porque eu não sei o que falar na catequese. Mas ele me inspira e fala, mas sou eu que vou falar, não é você. E que nosso coração se quebrante, seja humilde, entendendo que somos meros instrumentos, meros. Somos tão pequenos que é esse lugar que vai fazer com que Deus possa estar no mundo. A nossa pequenez habita um Deus enorme. E eu te convido hoje a experimentar isso. Não fuja do chamado de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.